Nós agradecemos a presença de todos, louvamos o nome do Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na casa de Deus. Depois de uma semana atribulada, que muitos aqui passaram, as lutas que tiveram, aqui estão para engrandecer o nome do Altíssimo, engrandecer o nome de Deus. Louvado seja o nosso Deus pela grande oportunidade que nós temos de participarmos em sua casa de oração, a grande oportunidade que Ele nos deu da salvação. Lembrando, eu tenho dois anúncios rápidos, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor. Hoje às 15 horas nós temos o nosso curso de teologia aqui na igreja. O irmão Fernando e eu estaremos aqui às 15 horas, nosso curso de teologia. O assunto de hoje é doutrina do Espírito Santo. Então esteja aqui às 15 horas, certo, Fernando? Às 15 horas, doutrina do Espírito Santo. Faremos aqui na nave? Aqui na nave, ok. Um outro anúncio no dia 27, nós faremos a entrega dos livros, o Impacto e a Esperança. E nós faremos essa entrega às 15 horas aqui na cidade. Temos em torno de 3.000 livros a serem entregues aqui na cidade. Hoje nós vamos etiquetar esses livros aqui na igreja, também às 15 horas. Então, aqueles que estarão no curso de teologia, vêm para o curso, aqueles que ajudarão a etiquetar esses livros, estejam aqui também, para que no dia 27 de maio, às 15 horas, façamos a entrega e vamos impactar a cidade de São Caetano, entregando aí em torno de 3.000 livros. Nós já entregamos aqui em São Caetano em torno de 80.000 livros, 80.000 livros, desde que iniciou-se esse projeto, 80.000 livros. Nós temos uma população de quantas pessoas aqui? Alguém sabe me informar? 157 mil. 157 mil. Vamos participar, estejam aí para este grande evento, dia 27 de maio às 15 horas, e hoje vamos ajudar aí o irmão Paulo, a Sônia e o Edson a etiquetarem esses livros aí para o trabalho missionário. Vamos para a palavra de Deus agora. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 46. Salmos 46. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra do Senhor. Todos nós já sabemos e estamos quase nos acostumando com a nossa realidade. Estamos vivendo em um mundo de crise.
E a crise, ela quebrou um paradigma do fim do século XX, início do século XXI, que se pensavam que este mundo melhoraria, se pensavam que este mundo partiria para o otimismo e também autonomia. E o que nós temos visto em nossos dias é que esse otimismo e autonomia não existe neste mundo do século XXI. Se perdeu. Os grandes estudiosos da história diziam o seguinte: nós vamos entrar no século XXI com um mundo muito melhor. Pessoas mais honestas, pessoas que estarão vivenciando a ética. Nós teremos um mundo de paz, um mundo que haverá saída para todos os setores da sociedade, e criaram-se uma perspectiva de fazer com que este mundo se tornasse um Éden sem Deus. E isto foi a petulância humana que quis transformar esta terra em algo utópico, inexistente. Porque nós sabemos como cristãos que não existe melhora nesta sociedade. O pecado está aí, não tem o que melhorar. O que precisa é que nós estejamos preparados diante das circunstâncias terríveis que ocorram neste planeta. E quando você lê Salmos 46, você encontra uma palavra de esperança para quem vive uma crise. Você encontra uma palavra de esperança para quem vive passando por momentos ruins, difíceis, para quem vive uma desordem interior. Aqui você encontra uma palavra de esperança, uma palavra de vitória através do poder de Deus. Nós sofremos, nós choramos, nós nos entristecemos, mas temos uma certeza absoluta que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Esta é a nossa certeza, e por isso que você está aqui hoje. Você não está por outro motivo a não ser porque é um vitorioso em Jesus Cristo. É um vitorioso em Jesus Cristo. E diante disso, esse texto traz alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. O texto ele fala a respeito da natureza que está em desordem. Você olha aqui, diz aqui o texto bíblico, o versículo 2 e o verso 3: portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Versículo 3: ainda que as águas tumultuem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, o texto está falando de uma desordem natural. Existem estudos geográficos que a tendência é que no ano de 2080 a linha de natalidade descerá e alcançará a linha de mortalidade. Nós entraremos em um colapso financeiro nunca visto na sociedade humana. Então, esperar que este mundo vai melhorar é uma grande utopia, um grande engano. A tendência é que piore conforme vai passando o tempo. E nós vemos as coisas que estão ocorrendo em nosso planeta. Você vê na natureza aquilo que está a cada momento que se passa trazendo perspectivas negativas. Ninguém mais tem controle sobre o que há de acontecer na natureza. Somos pegos de surpresas sempre quando se trata da natureza. O texto também fala de uma sociedade desestruturada. Olha o versículo 6, diz o seguinte: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Basta você ver a mídia, você entrar na internet, fazer uma pesquisa de determinadas nações do mundo, nações que traziam um contexto de paz para o ser humano. Hoje algumas estão próximas de uma guerra, algumas falam em guerras nucleares. O mundo está abalado. Nós estamos vivendo
um dos piores momentos da sociedade humana. E a tendência é que se piore. Aí você pergunta: o que eu farei diante de tal circunstância? Qual será a minha posição como cristão? O que eu posso esperar de tudo isso? Se nós temos um Deus que é todo poderoso, se nós cremos que Deus, Ele age na nossa vida, Ele sustenta o nosso ser, se cremos que Deus cuida dos nossos problemas, por que nós cristãos sofremos nesta terra? Primeiro, o texto nos ensina que nós sofremos porque estamos no mundo, estamos inseridos neste planeta. Você não escolheu sofrer, eu não escolhi sofrer, mas sofremos porque estamos aqui. Segundo, nós sofremos também pelas nossas próprias escolhas. O ser humano sofre por suas escolhas, as consequências das más escolhas. O mundo também nos ensina que sofremos porque outros escolheram que nós sofrêssemos. Você não escolheu sofrer, mas alguém escolheu que você viesse a sofrer. Esta é a nossa humanidade, uma sociedade totalmente desestruturada. A sociedade não parece ter uma estruturação em função de um todo, mas ela se estrutura em função de um ser, de apenas de um, individualmente. O egoísmo tomou conta da nossa sociedade. O texto também fala no versículo 6 que o nosso mundo está em guerra, conflitos nós temos, segregações nós temos, ódio nós temos. A luta às vezes começa com os nossos vizinhos, entre parentes, colegas de trabalho. E isto é apenas um reflexo do que é a nossa sociedade. Mas qual é a palavra de esperança que Deus nos dá nesse texto bíblico? Que esperança nós encontramos nesse texto? Como enfrentar este estado de coisas? Primeiro, a Bíblia fala que nós necessitamos abrigar-se em Deus, no Senhor. Abrigar-se no Senhor. O versículo 1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó novamente é o nosso refúgio. Nós só teremos paz em um mundo de conflito quando abrigarmos no Senhor. Quando nós entendermos que Deus, Ele é o centro da nossa vida. Quando nós entendermos que Deus é o referencial do nosso ser, que não existe solução humana, a não ser que ele encontre em Deus a saída para o seu problema. Não existe sonho humano, a não ser que ele encontre no Senhor o sonho que é consequente de uma vida em Deus, uma vitória em Deus, estando no Senhor. Não existe. Por isso que a palavra de Deus nos diz que você precisa abrigar-se no Senhor, abrigar-se no Senhor. Entretanto, o que nós temos visto no meio cristão, nós temos acreditado muito mais nas ferramentas humanas. Nós temos depositado a nossa confiança na solução humana, na ferramenta humana, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: vá abrigar-se no Senhor, vá ter um encontro com Deus, encontre em Deus a solução para o seu problema. Abrigar-se no Senhor. Nós temos alguns exemplos vitoriosos na palavra de Deus de personagens que abrigaram-se no Senhor em meio a conflitos e saíram vitoriosos.
Nós temos o caso na palavra de Deus, um caso clássico, conhecido de todos, creio, que é o caso do rei Ezequias. A palavra do Senhor nos ensina que este rei era rei de Judá, a principal nação de Israel, reino do norte. E um dia Senaqueribe, rei da Síria, sitiou totalmente Judá, tomou conta de Judá. Ezequias, rei de Judá, ficou preso junto com seu povo, esperando a morte. Senaqueribe enviou cartas, diz a palavra de Deus, ao rei Ezequias, pedindo que ele se entregasse, e assim eles não seriam mortos. Os generais de Ezequias então aconselharam o rei: vamos para a guerra, vamos lutar contra Senaqueribe, o pior rei da época, o rei mais forte da época. Vamos lutar, vamos para a guerra. Ezequias então, sendo usado pelo poder do Espírito Santo, ele toma uma das mais belas decisões de toda a sua vida e de todo o seu reinado. Ele pega as cartas que recebeu do inimigo e leva diante do altar do Senhor, do altar de Deus, e ele proclama um cântico de vitória ao Senhor, dizendo as seguintes palavras: ó Deus de Israel, não foi a mim que Senaqueribe desafiou, mas Senaqueribe desafiou ao Senhor. E hoje eu entrego ao Senhor este problema, hoje eu entrego ao Senhor este desafio, porque esse desafio não é meu, este desafio é do Senhor. Ezequias estava ali se abrigando em Deus, confiando em Deus, e ele volta para o seu palácio, diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E quando ele chega ao seu palácio, os seus generais perguntam: que decisão tomaremos, rei Ezequias? E Ezequias então responde aos seus generais: o Senhor lutará por nós. E a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, desceu no acampamento de Senaqueribe, e este anjo, com uma espada, matou 185 mil homens valentes de Senaqueribe. E Ezequias tornou-se vitorioso. Por quê? Porque ele abrigou-se no Senhor, porque ele procurou abrigo em Deus quando estava passando pelos piores momentos da vida. Tem você passado por um momento difícil na sua vida? Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, com a sua família, no seu casamento? Está angustiado, triste, passando por fortes emoções? Lembre-se que quando Ezequias abrigou-se em Deus, houve a vitória. E se você abrigar-se no Senhor, você terá a vitória para a sua vida. Eu não conheço um cristão na face dessa terra, que ao abrigar-se em Deus, saiu derrotado. Por isso que o salmista, certa ocasião, ele disse: fui moço e já sou velho, mas eu nunca vi um filho justo de Deus a mendigar o pão, e nem a sua descendência, e nem a sua descendência. Nós temos um outro exemplo na palavra de Deus, de alguém que se abrigou em Deus e encontrou vitória para a sua vida. A palavra de Deus nos ensina que Moisés ficou 40 anos no Egito, vendo o seu povo, o povo de Deus, sofrer. Aí um dia Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queimava e que não se esgotava, e Moisés foi se aproximando dessa sarça. De repente Deus olha para Moisés dali de dentro e diz o seguinte: Moisés, tire as suas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa. Deus estava ensinando a Moisés: Moisés, chegou a hora de você despojar-se do eu, chegou a hora de você se abrigar em mim, para que você se torne um vitorioso, para que você retire o meu povo do Egito, a necessidade de se abrigar em mim. Então tire as suas sandálias, despoje-se do seu eu, das suas vontades, despoja-se dos seus argumentos, das ferramentas humanas, do seu conhecimento,
e acredite em mim, creia em mim, confie em mim. E Moisés assim o fez. Diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 4, que Moisés então ele pede alguns sinais a Deus, e Deus dá 3 sinais a Moisés. Primeiro, Deus transforma o cajado que Moisés tinha em mãos, em uma serpente. E Deus pede para Moisés: Moisés, agora segure esta serpente pela cauda. Deus estava ensinando a Moisés: Moisés, eu gosto das coisas difíceis, então pode segurar pela cauda, porque você não tomará um bote. Creia em mim, abriga-se em mim. E Moisés assim o fez, e a serpente transformou-se novamente em cajado. Eu estou contigo. Aí Deus dá um segundo sinal a Moisés. Deus diz o seguinte a Moisés: Moisés, coloque a sua mão no peito. Moisés coloca a mão no peito, e quando ele tira a mão está tomada por lepra. Moisés fica assustado. Jamais um leproso, pela cultura da época, poderia ser um líder de um povo. Poderia dar o exemplo, porque a lepra tinha um símbolo que pressupunha que este era pecador. Como seria um pecador um líder de um povo? E aí Deus coloca a mão no peito novamente, ele coloca e a mão fica sã. Moisés, creia em mim, não creia nas ferramentas humanas. Creia em mim, abriga-se em mim. Moisés ficou com dúvida ainda de Deus e disse: e se não funcionar esse primeiro sinal? E se não funcionar o segundo sinal? Aí Deus diz o seguinte: vai lá e pega a água do rio. Moisés pegou a água do rio, jogou, e a água transformou-se em sangue. Aí Deus estava dando o mais belo de todos os sinais a Moisés. Moisés, se por acaso não funcionar o primeiro sinal, se por acaso não funcionar o segundo sinal, eu quero dizer algo a você. Eu tenho um filho que vai jorrar sangue e salvará o meu povo. Eu tenho um filho que vai jorrar sangue e salvará o meu povo. Apenas abrigue-se em mim, confie em mim, confie em mim. Por isso que o salmista ele traz: se nós queremos ter paz, façam de Deus o refúgio, façam de Deus o abrigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, confie totalmente a sua vida nas mãos de Deus quando você estiver passando pelas piores crises da vida, as piores crises do mundo. Entregue-se totalmente ao Senhor. O salmista nos dá uma nova lição aqui. Versículo 4 e 5, ele diz assim, olha aí na sua Bíblia, o que ele diz? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, diz a Bíblia. O salmista está dizendo para nós, para que coloquemos Deus no centro de nossas vidas. Deus não pode ser um ser paralelo à sua vida. Deus não pode ser um ser paralelo ao seu ser. Ele precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa ser o único referencial da sua vida. Um dia os discípulos estavam com medo da perseguição que assolava Jerusalém. Jesus havia sido morto e tinha sido sepultado. A Bíblia nos fala que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E diz o Evangelho de São João que os discípulos estavam dentro de uma casa, com medo da perseguição, com medo da crise política que existia, com medo da crise da sociedade existente da época, dentro de uma casa escondidos, porque o mestre havia morrido. Eles não tinham certeza que se este mestre realmente havia ressuscitado.
E diz a palavra do Senhor que Deus se coloca, Jesus se colocou no meio deles, enquanto eles estavam com medo, no centro deles. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele disse: que a paz esteja convosco, que a paz esteja convosco. Em árabe, assalamu alaikum. Em aramaico, salam alaikum. Que a paz esteja convosco, no meio deles. Só teremos paz quando Jesus se tornar o centro da nossa vida. Só teremos paz quando Jesus for o centro da nossa família. Só seremos vitoriosos quando Jesus for o centro do nosso casamento. Só seremos vitoriosos quando Jesus for o centro do nosso trabalho, o centro dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Só seremos vitoriosos quando Jesus se tornar o centro da vida. Não existe outra maneira de não sermos abalados, a não ser que Cristo se transforme o centro do nosso ser, que Cristo seja o centro da nossa vida, senão sempre seremos abalados. Aí choraremos mais, seremos mais tristes, mais angustiados, temerosos, porque Cristo sempre foi o paralelo, quando deveria ter sido o centro da vida. Qual foi o resultado quando Jesus se colocou no meio dos discípulos, como centro da vida dos discípulos? Os discípulos saíram daquela casa. Diz a palavra que esses estavam mortos espiritualmente, mortos emocionalmente. E diz a palavra que Jesus soprou sobre eles o Espírito. Foram preenchidos pelo Espírito de Deus. E diz a Bíblia que esses discípulos saíram daquela casa, daquele lar, daquele esconderijo, prontos a enfrentar o mundo, prontos a enfrentar os desafios, prontos a serem pregadores do Evangelho, prontos a enfrentarem os obstáculos existentes. E não tiveram mais medo, não tiveram mais angústia, não tiveram mais pavor, porque tinham a convicção plena que Cristo agora ressuscitado era o centro da vida deles. Sabe quando você sairá para enfrentar este mundo aí? Sabe quando você sairá para enfrentar aquele chefe chato? Sabe quando você sairá para enfrentar um mundo que tenta destruir a sua família, que tenta destruir as suas esperanças, que tenta destruir o seu casamento? Sabe quando? Quando você receber a bênção dobrada do Santo Espírito de Deus. Mas para receber a bênção dobrada do Santo Espírito de Deus, Cristo necessita ser o centro da sua vida. Não existe outra forma. Por isso que o salmista, ele diz no texto bíblico: Deus está no meio dela, e por Deus estar no meio dessa cidade, jamais será abalada, jamais será abalada. Se Deus estiver no meio da sua vida, meu irmão, jamais você será abalado. Enfrentará obstáculos, passará por problemas, passará por dificuldades, mas jamais será abalado. Permanecerá resoluto, firme nas promessas de Deus, aguardando a bem-aventurança, quando o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus. Deus precisa ser o centro da sua vida. O salmista também fala que para enfrentar um estado de crise, há necessidade de saber que Deus é soberano. Versículo 6 diz o seguinte: bramam nações, reinos se abalam, e Ele, Deus, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, diz a palavra, diz a Bíblia. Versículo 8 diz o seguinte: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou na terra. Versículo 9 nos diz: Ele põe termo à guerra até os confins
fins do mundo, e quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Você precisa saber que Deus é o soberano da sua vida. Só que nós vivemos em uma sociedade em que nós nos tornamos soberanos, inclusive na nossa vida espiritual. Estamos inseridos em uma sociedade em que nos ensina que você pode tomar as suas melhores decisões. E isso tem afetado em muito a vida do crente, do cristão na terra. E afetado por quê? Porque quando eu crio em meu coração que sou capaz de tomar as minhas próprias decisões, quando eu crio no meu coração que sou capaz de fazer aquilo que eu entendo como correto, como certo, eu estou anulando a Deus neste momento, estou criando em mim um tipo de soberania. É uma soberania que decide pela minha vida, é uma soberania que decide pelos meus prejuízos, pelas minhas vitórias, e Deus agora não é mais soberano, Deus perde para mim, e eu me torno um Deus, Aí a Bíblia nos diz o seguinte: você tem que saber que Deus é soberano. A palavra saber é a palavra no hebraico shema, saber, colocar em prática aquilo que sabe, ouvir com inteligência, colocar em prática aquilo que sabe. E eu pergunto a você, meu filho, pergunto a você, meu irmão, você tem feito de Deus soberano da sua vida? Ou Deus só é soberano quando você precisa? E as ferramentas humanas se tornaram fragilizadas. Quando Deus é soberano na sua vida? Quando bramam as nações? Quando Deus se torna soberano na vida? Quando a guerra está sobre você, tem vindo contra você? Quando Deus é soberano na sua vida? O que diz a palavra do Senhor? Versículo 10 diz assim: aquietai-vos. Deus precisa ser soberano na sua vida, nos momentos de tranquilidade também. Deus precisa ser soberano na sua vida a todo momento. A todo momento. E jamais você será abalado. Porque quando Deus se torna soberano, a guerra não é mais minha, a guerra é de Deus. Quando Deus se torna soberano, não sou mais eu o guerreiro é o Senhor. Quando Deus se torna soberano, a luta que eu vivo é transferida para o Senhor. E aí, meu amigo, minha irmã, meu irmão de fé, nessa hora não existe derrota. Na soberania de Deus só existe uma palavra, a palavra vitória. Vitória. E a última lição desse texto. O texto nos diz que para enfrentar este estado de coisas, precisamos aquietar no Senhor. Diz a palavra: aquietai-vos em Deus, versículo 10. E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Só o Senhor, está dizendo a palavra, pode nos dar a paz e nos dar a vitória. O salmista está dizendo: nada de afobação e nada de retrocesso. Aquietai-vos em Deus, aguarde no Senhor. Meu querido, eu quero finalizar esta mensagem conclamando você a colocar Deus no centro da sua vida, conclamando você a ter paz no Senhor, a estar quieta, aguardando a obra de Deus na sua vida.
conclamando você a abrigar-se em Deus, conclamando você a ter a certeza que somente Ele é capaz de nos dar a vitória. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde hoje e sempre, que o Senhor restaure a sua vida e que você, em nome de Jesus Cristo, se torne vitorioso. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.